No casarão perdido na neblina de Petrópolis em 1890, Clarice chorou no velório do amigo da família como quem perde o último pedaço de ar. Soluços longos, mãos tremendo no lenço, olhos vermelhos sem vergonha de ninguém. E foi exatamente esse choro, grande demais para um apenas amigo, que fez o juiz Otávio decidir, em silêncio, que ela o traiu. Quantas mulheres já foram condenadas não por prova, mas pela paranoia de um homem? Parece absurdo, eu sei. Mas essa história aconteceu de verdade num casarão isolado de Petrópolis, no ano de 1890. Então, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque o que Clarice jurou de joelhos e o que Otávio decidiu dentro da própria cabeça vão te prender até o fim. E me diz aqui nos comentários, você está assistindo de que cidade e em que momento você percebeu que esse casamento não era amor, era posse? Quando Clarice subiu a estrada sinuosa que levava ao casarão do juiz Otávio, ela ainda acreditava no tipo de felicidade que se aprende a desejar nos salões. Vestido bem cortado, promessa de proteção, uma vida segura, longe do barulho do rio, com a serra de Petrópolis servindo de moldura para um casamento que, aos olhos de fora, parecia impecável. Otávio era desses homens que conquistam pela postura antes mesmo de abrir a boca. Alto, sempre alinhado, barba aparada no mesmo padrão, paletó escuro mesmo quando o frio apertava, porque ele gostava de parecer constante, e sua constância impressionava os outros como se fosse virtude. Falava pouco, cumprimentava com firmeza, e na cidade o chamavam de doutor, com uma reverência que não vinha só do dinheiro, mas do peso do cargo. Juiz respeitado, conhecido por sentenças duras e por uma calma que muitos confundiam com justiça. Clarice, ao lado dele, parecia completar a imagem. Tinha uma beleza que não precisava se exibir e por isso chamava a atenção. Usava vestidos claros quando o clima permitia, rendas discretas, luvas bem cuidadas, cabelo preso com método e um jeito de escutar as pessoas que fazia os outros se sentirem notados, coisa rara num mundo onde todo mundo queria falar. Otávio gostava de apresentá-la como se apresentasse uma conquista, e Clarice, no começo, achava que aquilo era orgulho de marido. Nas primeiras semanas, ele cobriu a casa de novidades, mandou trazer cortinas melhores, trocou louça, encheu uma cômoda inteira com joias e pequenos presentes e fazia questão de colocar ele mesmo no pescoço dela um colar ou um broche, como se o gesto fosse afeto. Só que em Petrópolis, onde o isolamento é elegante e as distâncias parecem maiores por causa da neblina e do ritmo lento, Clarice começou a perceber que aquele carinho tinha um jeito particular de terminar sempre no mesmo lugar, no controle. Otávio não dizia, eu proíbo de imediato. Ele dizia, não precisa, não é seguro, eu prefiro. E falava isso com um tom tão natural que a frase virava regra sem parecer ordem. Você não vai à missa sozinha, Clarice, eu a acompanho, dizia. E ela entendia como cuidado. Você não precisa receber visitas sem mim. E ela entendia como etiqueta. Não converse com empregados sem necessidade. E ela entendia como costume. O casamento ainda estava novo e Clarice queria acreditar. Ela havia sido criada para evitar escândalo, para manter o lar como vitrine e, acima de tudo, para não parecer ingrata diante de um homem que o mundo inteiro chamava de íntegro. Só que a casa tinha uma lógica própria, e a lógica foi aparecendo nos detalhes. Os vizinhos mais próximos não eram exatamente vizinhos, eram propriedades distantes, chácaras e sítios de gente que vinha para a serra em busca de ar bom e de status. A família Werneck, um casal mais velho, passava temporadas com ares de nobreza cansada e uma filha que olhava Clarice como quem mede concorrência. Havia também um comerciante alemão, Herr Schneider, que cumprimentava Otávio com respeito, e Clarice com uma simpatia educada, sempre oferecendo alguma coisa importada que ele sabia que chamaria a atenção. E havia um padre que visitava de vez em quando para bênçãos e conversas curtas, sempre com o cuidado de não permanecer tempo demais.
Petrópolis tinha isso. Mesmo as boas intenções vinham embrulhadas em formalidade, e a formalidade servia para evitar perguntas. Clarice notou logo que a cidade repetia o nome de Otávio como se repetisse uma garantia. Qualquer comentário vinha com um elogio antes, como se fosse obrigação. E isso também era uma forma de prisão, porque quando todos já decidiram que seu marido é um santo, você fica sem espaço para duvidar, sem parecer louca. As mulheres que ela conheceu nas primeiras visitas falavam com ela como se ela fosse uma premiada. "A senhora tem sorte", diziam. E Clarice sorria, agradecendo, enquanto por dentro tentava entender por que a palavra sorte soava tão parecida com sentença. O casarão, apesar de bonito e bem cuidado por fora, tinha um interior que carregava a mente de Otávio. Tudo no lugar, tudo catalogado, tudo com finalidade. Ele detestava improviso. Mandou retirar quadros que julgou barulhentos. Escolheu onde cada móvel deveria ficar. E quando Clarice tentou mudar um vaso de lugar, ele parou na porta e observou por tempo demais, como se aquela pequena mudança fosse um aviso. "Fica melhor como estava", ele disse sem brigar, e ela devolveu o vaso ao lugar antigo, rindo de si mesma para diminuir o peso do que sentiu. Mas o peso ficou. Os criados também mudaram, e foi ali que Clarice percebeu que o conto de fadas tinha cláusulas. No início, havia um cocheiro, um jardineiro mais jovem e um rapaz para pequenos serviços. Em poucas semanas, Otávio dispensou um por um, com justificativas impecáveis. Muito gasto, muita conversa, não preciso, e substituiu por mulheres. Uma governanta chamada Dona Matilde, seca e eficiente, que parecia ter sido escolhida por saber calar. Uma cozinheira que quase não levantava os olhos. E uma moça para a limpeza que passava pelos cômodos como se tivesse medo de ser notada. Clarice estranhou a ausência de homens na casa e Otávio respondeu como se fosse óbvio: "Homem em casa dá problema, e eu não gosto de problema." Era uma frase simples, mas Clarice sentiu nela uma intenção que não se dizia inteira. A governanta Matilde não era cruel, mas era fiel. Chamava Otávio de doutor mesmo dentro de casa. Anotava horários, controlava chaves e sempre que Clarice perguntava algo sobre a rotina, Matilde respondia como quem recita norma. "O doutor prefere assim." Clarice começou a perceber que naquele casarão a preferência dele não era gosto, era lei. Otávio, na rua, mantinha a imagem perfeita. Recebia cumprimentos, distribuía palavras medidas, falava de honra e dever como quem fala de clima. Em casa, no entanto, o mesmo homem tinha uma atenção constante aos movimentos de Clarice, atenção que não era cuidado, era fiscalização. Se ela demorava no jardim, ele aparecia na janela com um livro na mão, sem chamar, apenas olhando. E quando ela voltava para dentro, ele comentava algo que parecia casual, mas era marcação. "O tempo virou. Você ficou muito exposta. Não gosto de você perto do portão." Clarice aprendeu a sentir o momento em que ele entrava num cômodo sem ouvi-lo, porque antes da presença vinha a sensação de ser observada. Ele fazia perguntas que pareciam carinho, mas tinham ponta. Com quem conversou? Sobre o quê? Por que riu? Se Clarice respondia com leveza, ele guardava aquilo como quem guarda arquivo. Se ela respondia com irritação, ele ficava frio. E o frio dele não era explosivo, era disciplinador, porque Clarice se via obrigada a pedir desculpas para não prolongar o silêncio. Foi assim que o amor foi ficando estreito. E aqui, meninas, eu te pergunto, enquanto a história anda, quantas de vocês já viram um homem transformar cuidado em controle, sem levantar a voz, só apertando o espaço aos poucos? Clarice também achou que era fase, achou que era ajuste de casamento, achou que era o peso do trabalho do marido e foi tentando se adaptar como as mulheres foram ensinadas a fazer. Só que Otávio não se adaptava a ela, ele adaptava ela a ele. O único homem que Otávio aceitava dentro de casa era Arthur, amigo de infância, e a presença de Arthur funcionava como um contraste que Clarice não conseguia ignorar. Arthur vinha de tempos em tempos, sempre sem cerimônia excessiva, com um casaco mais claro, gravata meio frouxa e um humor que parecia irritar e aliviar ao mesmo tempo.
Ele falava com as criadas como se fossem gente, elogiava a comida sem exigir perfeição, brincava com pequenos detalhes e tinha um jeito de olhar para Otávio que misturava respeito com liberdade, como se fosse o único capaz de dizer não exagere sem temer. Otávio, ao lado de Arthur, mudava um pouco, ficava mais humano por minutos, como se lembrasse que já foi outra pessoa antes de virar juiz. Clarice gostava da presença de Arthur não por interesse escondido, mas por respiro. Ele fazia perguntas sobre livros, sobre música, sobre como ela se sentia na serra. E Clarice percebia que com ele não precisava escolher cada palavra como se estivesse prestando depoimento. Arthur parecia entender o clima da casa sem precisar nomear. E às vezes lançava comentários leves. "Otávio, você virou um velho cedo demais." E ria, tentando puxar o amigo para um lugar mais solto. Otávio ria também, mas o riso dele tinha sempre uma trava, como se fosse permitido apenas por alguns segundos. Clarice notou outra coisa. Otávio observava a própria esposa quando Arthur estava presente. Não era observação de ciúme declarado, era observação de juiz, como se procurasse inconsistências. Se Clarice sorria, Otávio arquivava o sorriso. Se ela ficava séria, Otávio interpretava o silêncio. Arthur, por sua vez, parecia não perceber ou fingia não perceber, talvez para não dar força à paranoia. E Clarice, numa espécie de prudência instintiva, passou a cuidar do próprio rosto durante essas visitas, como se expressões pudessem ser usadas contra ela. Com o tempo, a distância entre a fachada e a realidade ficou impossível de ignorar. Na cidade, Otávio era convidado para jantares, era citado em conversas sobre política e lei, e Clarice era elogiada como a esposa perfeita. Em casa, Clarice tinha horários, tinha portas sempre meio fechadas, tinha chaves que ela não carregava. Havia coisas pequenas que, somadas, viravam uma vida vigiada. Otávio passou a abrir as cartas antes dela, a selecionar quem poderia ser recebido, a decidir quais passeios seriam convenientes. Quando Clarice pediu para visitar uma vizinha doente, ele respondeu com uma gentileza cortante: "Você pode mandar flores, não precisa ir." Clarice tentou argumentar, e ele encerrou com uma frase que parecia razoável e era final: "Eu sei o que é melhor para esta casa." E foi aí que Clarice entendeu o centro do problema. Otávio não dizia "para você", dizia "para esta casa", porque ele não via a esposa como pessoa inteira, via como parte do patrimônio, parte do nome, parte da ordem que ele precisava manter para se sentir seguro. A neblina da serra fazia o casarão parecer mais distante do mundo, e essa distância servia perfeitamente ao temperamento dele, porque ninguém via o que acontecia no corredor, ninguém ouvia as conversas baixas, ninguém testemunhava o jeito como a alegria de Clarice era sempre devolvida a ela como suspeita. Na última visita de Arthur, antes de tudo desandar, ele chegou cansado, menos falante do que de costume, e tentou disfarçar com piadas curtas, mas Clarice percebeu que algo nele estava fora do lugar. Otávio, porém, não percebeu com empatia. Percebeu com desconfiança, como se fraqueza alheia fosse pretexto para segredo. Arthur ficou apenas uma noite. Jantou, brincou com o relógio de parede, dizendo que ele marcava o tempo como se fosse sentença. E ao se despedir, apertou a mão de Clarice com respeito e um olhar que parecia pedir que ela não se culpasse por nada que nem sabia. Otávio observou esse aperto de mão como quem observa uma assinatura. E quando Arthur saiu, Otávio ficou parado no corredor por alguns segundos longos, sem dizer palavra, e Clarice sentiu que aquele silêncio não era cansaço, era cálculo. Na manhã seguinte, uma mensagem chegou pela estrada trazida por um homem da cidade e Otávio leu sem mostrar o papel, apenas anunciou com o rosto duro: Arthur estava doente, uma febre repentina, coisa rápida, e a família queria que ele fosse velado ali, no casarão, porque Arthur sempre disse que a casa de Otávio era a única que ainda parecia infância. Clarice levou a mão à boca num reflexo, e Otávio, em vez de consolar, apenas assentiu, como se recebesse uma peça que faltava num tabuleiro. Ele começou a dar ordens imediatas, mandou preparar a sala, mandou chamar padre, mandou organizar velas e cadeiras, e Clarice percebeu que a morte do amigo não entraria naquela casa como luto simples, entraria como ocasião, e ela não sabia ainda para quê. A febre
levou Arthur rápido demais para alguém que parecia sempre ter tempo sobrando. E a notícia chegou ao casarão com a mesma frieza com que chegam decisões de tribunal, sem espaço para reação, só para providência. Otávio assumiu o comando como se estivesse organizando um ato público. Escolheu a sala principal, mandou afastar tapetes, alinhar cadeiras, abrir o piano para parecer respeitável, chamou o padre e avisou os vizinhos certos, aqueles que importavam para a reputação da casa, e Clarice, que ainda tentava entender como um homem podia desaparecer em poucos dias, foi empurrada para o papel que se esperava dela. Anfitriã do velório, esposa do juiz, mulher, discreta que chora sem atrapalhar. Só que Clarice não conseguiu chorar sem atrapalhar. Quando o caixão chegou e foi colocado no centro da sala, ela ficou alguns instantes em pé, com o xale preto bem preso nos ombros, as luvas esquecidas na mão, e o rosto dela, normalmente cuidadoso, perdeu o controle como se tivesse sido desatado por dentro. A primeira lágrima veio silenciosa, a segunda trouxe o soluço, e então o choro virou daqueles que não se contêm, daqueles que fazem o corpo inclinar, procurar apoio em cadeira, em parede, no próprio lenço, e a governanta Matilde correu para segurar o braço dela com uma pressa quase irritada, como se a dor de Clarice estivesse fora do protocolo. Clarice chorou muito, chorou alto em alguns momentos, chorou com a dignidade quebrada e mesmo assim humana. E quem viu entendeu que não era encenação, era perda. Arthur tinha sido o único homem que entrava naquela casa sem transformar Clarice em suspeita, o único que falava com ela como pessoa e não como parte de um patrimônio. E naquela sala, diante do corpo, Clarice parecia chorar também por isso, por um respiro que estava sendo enterrado junto. Algumas senhoras da vizinhança trocaram olhares desconfortáveis, porque em Petrópolis se tolera o luto, mas se vigia a intensidade. Uma delas, Dona Alzira, chegou a cochichar para outra que a moça está transtornada. E esse tipo de comentário é perigoso, porque já prepara o terreno para uma história conveniente. Otávio, do outro lado da sala, não se aproximou para consolar. Ele ficou ereto, com a roupa escura impecável e a expressão de quem observa um depoimento. O rosto dele não mostrava tristeza comum, mostrava cálculo, como se cada soluço de Clarice pudesse ser interpretado como prova. Arthur, ali, morto e quieto, parecia ainda provocar o juiz de um jeito que ninguém mais conseguia, e Otávio respondeu do modo que sabia, guardando a raiva numa gaveta interna, sem barulho. Padre Bento tentou conduzir as orações com voz firme, e o ritual seguiu, mas havia uma diferença clara entre os presentes. Alguns choravam pelo morto. Clarice chorava como se o morto tivesse levado junto algo dela, e Otávio olhava para o choro como quem lê uma confissão involuntária. Quando Clarice finalmente se aproximou do caixão, tocou a madeira com a ponta dos dedos e deixou a cabeça cair por um instante, Otávio deu um passo para o lado, o suficiente para ver o rosto dela melhor, e naquele gesto pequeno nasceu a versão que ele carregaria pelo resto da vida. Na mente dele, Clarice não se despedia de um amigo. Clarice se despedia de um homem que ele imaginou como rival. Ele não disse isso em voz alta, não naquele dia, porque Otávio gostava de parecer superior ao próprio ciúme, mas decidiu em silêncio, e decisão silenciosa de homem poderoso costuma ser mais perigosa do que grito. Clarice, sem perceber que estava sendo julgada, continuou chorando e chegou a perder as forças por alguns minutos, sentando-se com as mãos no rosto, respirando curto, como se a casa inteira tivesse diminuído. Matilde trouxe água, o padre fez sinal da cruz e Otávio não encostou nela uma única vez, como se o contato fosse concessão a alguém que já estava condenada. Quantas vezes, meninas, um gesto de dor vira prova na cabeça de um homem que já decidiu desconfiar? Clarice só queria sobreviver àquela noite, mas Otávio estava iniciando outra coisa, um processo. Depois do enterro, o casarão voltou ao seu silêncio organizado. Só que agora havia uma diferença. O silêncio tinha intenção. Otávio não acusou Clarice diretamente. Não precisava. Ele começou com as pequenas punições que não dão motivo para escândalo.
Reduziu visitas, cancelou passeios, passou a escolher ele mesmo quais cartas chegariam às mãos dela, e quando Clarice perguntava o porquê, ele respondia com uma calma que parecia razoável. Você está sensível demais. Não quero que falem de você. Era uma frase que se vendia como proteção, mas funcionava como isolamento. Clarice tentou conversar, tentou dizer que Arthur era amigo da casa, que a morte dele a abalou por empatia. Tentou lembrar ao marido que o próprio Otávio o chamava de irmão em certos dias. Otávio escutou sem interromper, e isso para Clarice parecia sinal de maturidade. Só que quando ela terminou, ele respondeu com uma frieza educada. Você chora como viúva, Clarice, e eu não sou homem de viver com viúva dentro da própria casa. Ela ficou sem reação, não por culpa, mas por absurdo. Ficou tentando entender como o mesmo homem que pregava ordem na cidade era capaz de inventar desordem onde não havia. E o mais cruel é que Otávio não parecia inventar por capricho, parecia acreditar. A partir dali, Clarice passou a medir palavras como quem pisa em vidro, porque qualquer frase poderia ser usada contra ela. Se falava de Arthur, Otávio endurecia. Se evitava o assunto, Otávio interpretava como segredo. Ele começou a exigir detalhes de memórias. O que ele te disse naquele dia? Por que você riu naquela hora? E Clarice, sem saber, alimentava a paranoia ao tentar provar o óbvio, porque paranoia não aceita prova, só aceita combustível. Otávio também passou a vigiar o corpo dela, o tempo que ela passava na janela, o modo como ela ajeitava o cabelo, e certa noite, quando Clarice colocou um broche antigo no vestido, ele perguntou de onde tinha vindo. Ela disse que era presente dele, e ele respondeu, eu não lembro, como se o esquecimento fosse acusação. Clarice começou a perceber que estava casada com um homem que precisava suspeitar para se sentir no controle, e isso muda tudo. Não importa o que a esposa faz, importa o que o marido imagina. Ainda assim, Clarice não fugiu, não rompeu, porque uma mulher naquela posição sabia o preço social de romper com um juiz e sabia também que Otávio tinha a cidade do lado dele. Então ela tentou o caminho da conciliação, tentou ser mais discreta, mais obediente, mais fácil. E esse esforço só ensinou Otávio que ele podia apertar mais, porque quanto mais Clarice se moldava, mais ele acreditava que tinha motivo. Foi nesse período, já com a casa vivendo de regras implícitas, que Clarice engravidou. A notícia poderia ter sido uma chance de reconciliação, um futuro que obrigasse Otávio a olhar para frente em vez de cavar suspeitas para trás. E por alguns dias ele até fingiu alegria social. Comentou com vizinhos, aceitou parabéns, falou do herdeiro como quem fala de continuidade do nome. Mas dentro de casa, o entusiasmo dele tinha uma fissura. Ele tratava a gravidez como prova a ser examinada, não como vida a ser acolhida. Escolheu médico, escolheu parteira, decidiu o quarto do bebê, como se estivesse definindo um arquivo, e começou a vigiar Clarice com outra justificativa conveniente. Agora você precisa de cuidado. Clarice, cansada, aceitou algumas imposições por necessidade e tentou se agarrar ao filho como esperança. Conversava com o ventre em silêncio, organizava pequenas roupas, imaginava um menino que quebraria o gelo do pai. Quando Gabriel nasceu, saudável e forte, Clarice chorou de novo. Mas dessa vez foi um choro que misturava alívio e medo, porque ela viu o rosto de Otávio antes de ver o dela refletido em qualquer espelho. Ele não se comoveu como pai comum. Ele se aproximou do berço com cuidado, olhou o menino como quem olha uma peça rara, e demorou mais do que seria normal num detalhe específico: o nariz, a curva do sorriso quando o bebê fez uma careta, o formato das mãos. Clarice percebeu esse exame e sentiu um aperto no estômago, porque não era o olhar de um homem apaixonado pelo filho, era o olhar de um homem procurando o erro. Nos meses seguintes, a casa se reorganizou em torno do bebê, e Clarice se dedicou como podia, tentando compensar com carinho o que o pai não dava. Otávio cumpria o papel de pai diante dos outros. Pegava Gabriel no colo quando havia visita, mandava comprar brinquedos, dizia frases bonitas sobre família, mas quando estavam a sós, o corpo dele traía a distância. Segurava o menino como se segurasse algo que pode escorregar. Devolvia rápido para os braços da mãe.
e às vezes ficava olhando de longe, em silêncio, como se esperasse que o rosto do filho lhe desse uma resposta. Quando Gabriel começou a rir, Otávio não riu junto. Ficou parado e Clarice viu o momento exato em que ele decidiu enxergar Arthur naquele riso. Não porque houvesse Arthur ali, mas porque ele precisava que houvesse. Numa noite, Clarice entrou na sala e encontrou Otávio diante de um retrato antigo de Arthur, daqueles que haviam ficado guardados e que, sem explicação, agora estavam sobre o aparador. Otávio segurava o retrato com a mesma atenção com que seguraria um documento, e ao ouvir o riso de Gabriel vindo do corredor, ele virou a cabeça devagar, como se os dois sons, o riso do filho e a memória do amigo morto, tivessem se unido na mente dele. Clarice parou na porta, percebendo que dali em diante ela não lutaria contra fatos, lutaria contra uma certeza inventada, e Otávio, sem olhar para ela, apenas murmurou como se falasse para si mesmo. Eu sabia. A casa foi ficando do tamanho do pensamento do juiz, e pensamento de homem desconfiado ocupa tudo. Otávio não precisava mais de provas, porque ele tinha método, e método, na cabeça dele, valia mais do que realidade. O retrato de Arthur, que antes ficava guardado como lembrança de juventude, passou a ocupar um lugar visível na sala, e ninguém ousava perguntar por quê, porque Otávio não dava explicações. Ele dava sinais. Se alguém comentava algo sobre o menino, ele respondia com uma frase curta e um olhar longo, e o assunto morria. Gabriel crescia esperto, desses meninos que observam o humor do pai antes de correr pela casa. Era carinhoso, queria a aprovação, gostava de sentar perto de Otávio quando o juiz estava com livros e papéis, oferecia desenhos, inventava brincadeiras que imitavam um trabalho sério, com uma gravidade infantil que deveria ter feito o pai rir, mas Otávio não ria, ele media. A cada aniversário, Clarice tentava construir um clima de família como podia. Escolhia roupa bonita para o menino, ajeitava o próprio vestido com cuidado, prendia o cabelo como as senhoras da cidade faziam, insistia na mesa bem posta e num bolo simples, e Otávio comparecia com a postura correta de pai respeitável, mas por dentro parecia sempre ausente, como se estivesse comparando o rosto do filho com um arquivo que só ele enxergava. E Clarice, por mais que se controlasse, não conseguia impedir o desgaste. Havia dias em que ela olhava o marido e via nele um homem que já tinha condenado a esposa sem julgamento, e o pior é que Otávio acreditava mesmo na própria sentença. Ele não era o ciumento explosivo que se denuncia num acesso, ele era o ciumento que se considera lúcido, que fala baixo, que organiza a crueldade com calma e depois chama isso de dignidade. Em Petrópolis, onde as visitas eram raras e a distância ajudava a esconder o que era doméstico, Otávio usava o isolamento como se fosse direito natural. Dizia que a serra era melhor para a saúde do menino, que a neblina protegia de doenças, que a cidade era cheia de gente. E Clarice percebia que por trás de cada argumento havia sempre o mesmo desejo: manter o mundo fora para manter a própria paranoia dentro. Ela já tinha tentado conversar em outras épocas, já tinha tentado lembrar o marido de quem Arthur era, já tinha tentado pedir que ele olhasse para Gabriel como filho e não como ameaça, mas Otávio sempre desviava, sempre transformava pedido em suspeita. Se ela insistia demais, ele respondia com aquele tom de juiz em audiência: "Você está nervosa, Clarice, está se contradizendo." E é aí que um homem desse ganha. Porque ele não discute para entender, ele discute para fechar a porta no rosto do outro. Quantas de vocês já viram isso, meninas? Aquele homem que não busca paz, busca ter razão, nem que para isso destrua a casa inteira. Clarice via e ia ficando cansada de se defender de uma acusação que nunca mudava, só mudava de forma. Na tarde em que tudo estourou, não houve grito no começo, não houve cena de novela. Houve uma calma estudada, o tipo de calma que dá mais medo porque vem de decisão tomada. Chovia fino, e Otávio estava no escritório, o lugar onde ele se sentia dono de tudo. Mesa larga, papéis alinhados, livros de direito, penas e tinteiro, e o retrato de Arthur colocado ali, perto demais, como provocação íntima. Gabriel brincava no tapete da sala ao lado, com soldados de chumbo e um cavalo de madeira, inventando uma guerra que terminava sempre com um abraço no pai,
porque ele ainda acreditava que o pai precisava apenas de um motivo. Otávio observava o menino pela fresta da porta, e o que deveria ser ternura virou irritação. Ele fixou o olhar no jeito de Gabriel inclinar a cabeça, no modo de rir quando o cavalo caía, e naquela hora ele decidiu enxergar Arthur em cada gesto, como se a realidade fosse uma traição contra ele. Chamou Clarice com a voz baixa, sem pressa, como se chamasse para um assunto administrativo. Clarice entrou já preparada para a defesa, porque aprendeu a ler o tom, e encontrou o marido sentado, mãos cruzadas, o rosto limpo de emoção, aquela máscara de homem respeitável que ele usava para assinar a própria crueldade. "Sente-se", ele disse, e Clarice não sentou. Ficou de pé, mãos juntas, postura de quem sabe que qualquer fraqueza vira prova. Otávio apontou para uma xícara de chá sobre a mesa, como se a presença da xícara tornasse o ambiente doméstico, e começou a falar com uma racionalidade que era, na verdade, uma arma. "Amanhã cedo eu mando Gabriel para um internato na Europa." Clarice demorou um segundo para entender a frase, e nesse segundo, o mundo dela se reorganizou. Internato não era estudo, era exílio, era afastamento, era punição. Ela tentou perguntar o motivo, mas Otávio já tinha o motivo pronto e disse sem aumentar o tom, como quem lê sentença: "Eu não vou criar filho de outro homem." Clarice sentiu as pernas perderem firmeza e apoiou a mão na beirada da mesa. E ali, o juiz viu o que queria ver, viu choque e transformou em culpa. "Otávio", ela começou, tentando manter a voz estável, "isso é loucura." Ele não reagiu à palavra. Sorriu de leve, um sorriso curto e sem humor, e respondeu como quem se considera superior: "Loucura é insistir na mentira por anos." Clarice olhou para o corredor onde o filho brincava sem entender nada, e naquele instante, o instinto de mãe foi maior do que qualquer orgulho. Ela se aproximou, puxou a Bíblia que ficava sobre um aparador no escritório, colocou-a sobre a mesa com firmeza e disse: Eu juro por isto, por Deus, pela vida do nosso filho, eu nunca te traí." Otávio inclinou a cabeça, como se estivesse analisando uma testemunha, e a frieza dele doeu mais do que se ele tivesse batido. "Jura com a boca?" Ele devolveu, e Clarice tentou alcançar o rosto dele com palavras. Tentou lembrar os anos juntos, tentou lembrar que Arthur era amigo, que a lágrima no velório era luto, que Gabriel era filho, e quanto mais ela falava, mais Otávio ficava parado porque ele não estava ouvindo, estava esperando o momento de encerrar. Clarice então fez o que nunca fez. Desceu ao chão, não por submissão a ele, mas por desespero pela criança. Ajoelhou-se diante da mesa, mãos sobre a Bíblia, e disse numa sequência de frases rápidas, como se o próprio tempo estivesse acabando: "Se você acha que eu menti, me mata com a sua justiça então, mas não castiga o menino. Castiga a mim. Eu aceito tudo, eu aceito vergonha, eu aceito prisão, eu aceito o que você quiser, mas não manda Gabriel embora." Otávio olhou para ela no chão, como quem olha algo fora de lugar numa sala arrumada, e respondeu com a frase que selou o destino daquela família, dita com uma calma terrível: "Sua boca diz inocência, Clarice, mas os olhos do menino gritam o nome dele." Clarice ergueu o rosto num choque que virou humilhação, porque percebeu ali que não havia argumento possível. Otávio tinha escolhido acreditar no que o alimentava, e essa escolha estava acima de qualquer fé que ela jurasse. Gabriel entrou no escritório nesse momento, atraído pelo silêncio pesado, e viu a mãe ajoelhada. Correu até ela e tentou levantá-la pelos braços, dizendo: "Mamãe, mamãe." E depois olhou para Otávio buscando explicação, e esse olhar de filho pedindo orientação poderia ter quebrado um pai normal. Otávio apenas se levantou, ajeitou a manga do paletó como se ajeitasse a própria autoridade, e falou com Gabriel num tom que imitava carinho, mas carregava distância: "Você vai viajar para estudar, meu filho. Vai ser bom para você." Gabriel sorriu por reflexo ao ouvir meu filho, porque se agarrava a qualquer migalha, e disse que queria levar o cavalo de madeira. E Otávio permitiu, não por ternura, mas porque permitir coisas pequenas é uma forma de parecer justo. Clarice abraçou Gabriel com força, e o menino, sem entender, abraçou de volta e perguntou se ela ia junto. Clarice respondeu: "Vou", olhando para Otávio com uma última tentativa muda de apelo, e Otávio confirmou com a cabeça, como se fosse concessão generosa:
Sim, você também vai. Tratamento de saúde. O ar da Europa pode lhe fazer bem. Clarice entendeu o golpe escondido na frase. Ele não estava expulsando por ódio declarado. Estava expulsando com desculpa elegante, para que a cidade continuasse vendo nele o marido correto que cuida da esposa sensível e do filho delicado. Era a punição perfeita, porque vinha embrulhada em respeito. Nos dias seguintes, Otávio organizou tudo com rapidez, como se tivesse medo de hesitar. Comprou passagens, escolheu o internato sem consultar Clarice, escreveu cartas, tratou a viagem como processo já decidido. Clarice tentou falar com o padre, tentou pedir ajuda a um vizinho, mas o nome de Otávio fechava portas. A resposta vinha sempre educada e vazia. Ele sabe o que faz. Ele é homem de lei. Ele está zelando pela família. E Clarice percebeu que não era só o marido que a condenava. Era o respeito coletivo que protegia o marido. Na véspera da viagem, Otávio entrou no quarto de Clarice com um envelope e colocou sobre a cômoda. Sua pensão, disse, como se estivesse sendo correto. Clarice abriu o envelope e viu dinheiro suficiente para viver, o suficiente para que ninguém dissesse que ele foi cruel. Mas não havia ali o que ela precisava: confiança. Ela devolveu o envelope para a cômoda e respondeu com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Você não está me expulsando, Otávio. Você está se condenando. Ele não reagiu. Virou as costas, porque homens como ele não toleram profecia, eles toleram obediência. Na manhã da partida, Gabriel vestia um casaco novo que Otávio mandou fazer, parecia feliz pela ideia de navio e viagem. E isso partiu Clarice ao meio, porque a criança estava sendo levada como se fosse passeio, sem saber que era corte. No portão do casarão, Otávio se despediu do filho com um beijo na testa, que parecia um gesto obrigatório, e de Clarice com um aperto de mão que parecia contrato. Cuide-se, ele disse. E Clarice respondeu, eu cuido do nosso filho, enfatizando nosso como o último fio de realidade. A carruagem desceu a estrada e sumiu na neblina, e Otávio ficou parado, vendo até o fim, não com lágrimas, mas com satisfação silenciosa, como se tivesse restaurado a ordem. Só que a ordem dele era deserta, e quando a casa ficou vazia, ele começou a notar o que não queria notar. Sem Clarice, não havia ninguém para responder, ninguém para contradizer, ninguém para servir de alvo. O silêncio, antes ferramenta, virou companhia. Ele voltou ao escritório, olhou o retrato de Arthur, e por um instante, o rosto dele tremeu num gesto que não era dor, era medo de ter ido longe demais. Mas ele esmagou o tremor com a mesma disciplina que esmagava tudo, e sentou para trabalhar como se trabalho pudesse substituir amor. E é assim que a tragédia se instala, não num grande grito, mas numa decisão tranquila que parece necessária para quem já está doente de suspeita. Meses depois, a primeira carta da Europa chegou, e Otávio abriu com a pressa de quem quer confirmação. Só que o que veio escrito ali não era confissão, era apenas a tentativa de Clarice de manter o filho inteiro longe dele. E Otávio, ao ler, não sentiu alívio, sentiu irritação, porque a carta não alimentava a paranoia como ele queria. Ele guardou a carta, levantou os olhos para o casarão vazio e pela primeira vez percebeu que a dúvida não tinha ido embora com a viagem. Ela tinha ficado sentada com ele à mesa, esperando a próxima acusação. O primeiro ano sem Clarice e Gabriel passou como uma estação longa demais, e Otávio foi descobrindo aos poucos que o silêncio não era descanso, era espelho. Sem a esposa para rebater, sem o filho para ocupar a casa com passos e perguntas, o juiz continuou a rotina com a mesma rigidez que usava no tribunal. Acordava cedo, vestia-se como se ainda tivesse plateia, lia papéis no escritório como se as páginas pudessem organizar o que ele bagunçou dentro da própria cabeça. Na cidade, ele mantinha a narrativa, e a cidade aceitava porque era mais confortável acreditar numa história limpa do que admitir que um homem respeitável expulsou a própria família por ciúme. A senhora Clarice foi tratar a saúde, diziam, o menino vai estudar, e Otávio respondia com um aceno contido, como quem carrega uma dor discreta, e essa postura alimentava a imagem de homem sacrificado. Só que em casa não havia quem aplaudisse.
A governanta Matilde continuou cumprindo horários, mas agora falava menos ainda, porque a casa vazia amplifica qualquer palavra. A cozinheira fazia o trabalho e evitava cruzar com o patrão, e Otávio, que sempre gostou de mandar, percebeu um detalhe que o irritava. Não havia mais ninguém para controlar de verdade, porque controlar alguém exige presença, e a presença que faltava era a que ele expulsou. As cartas de Clarice começaram a chegar com alguma regularidade, sempre respeitosas, sempre cuidadosas com termos, como se ela ainda temesse ser julgada mesmo a milhares de quilômetros. Ela escrevia sobre Gabriel, sobre estudo, sobre saúde, sobre clima. E nunca escrevia sobre Arthur, nunca escrevia sobre injustiça, nunca escrevia acusando. Era o tipo de carta que tenta manter ponte mesmo quando o outro lado já queimou a entrada. Otávio lia e, em vez de sentir alívio, sentia provocação, porque a mente dele precisava de conflito para justificar o que fez. Como Clarice não dava conflito, ele inventava. Um dia, ele chegou a riscar uma frase inteira da carta com a unha, como se pudesse arrancar uma intenção escondida, e jogou o papel no fogo do escritório, não por necessidade, mas por raiva de não encontrar a confissão que sua paranoia exigia. Em certas noites, ele se levantava e andava pelo corredor. Parava diante do quarto que era de Gabriel e ficava olhando os brinquedos que restaram. E o que deveria ser saudade virava irritação, porque ele lembrava do riso do menino e o associava, por hábito, ao rosto de Arthur. Quantas de vocês já viram um homem insistir no próprio erro só para não admitir que destruiu a família por fantasia? Otávio era esse homem, só que com vocabulário de juiz. Ele chamava a fantasia de conclusão. O tempo avançou sem pedir licença, e a vida fora do casarão continuou cobrando notícias. Num ano, veio um bilhete curto dizendo que Clarice estava mais fraca, nervos e cansaço, termos que ela usava para não dramatizar. Otávio leu, guardou e não respondeu, e justificou para si mesmo que não valia, que era teatro, que era castigo merecido, e cada justificativa o deixava mais duro. Depois veio outra carta, contando que Gabriel estava crescendo, mais alto, mais responsável, e que falava do pai com respeito. E essa informação, em vez de amolecer Otávio, o constrangeu, porque tornava Gabriel mais inocente do que a história que ele queria contar. E então, numa tarde em que a neblina cobria metade do jardim e a casa parecia ainda maior por falta de gente, um mensageiro chegou com uma carta diferente. Lacre estranho, letra de outra pessoa. Otávio abriu como quem espera a cobrança ou pedido e encontrou duas notícias secas, do tipo que não dá margem para a interpretação bonita. Clarice havia morrido de tristeza e enfermidade prolongada. Gabriel havia morrido na guerra. A carta falava de datas e providências, de envio de pertences e de encerramento de responsabilidades. Otávio leu tudo sem mudar o rosto de imediato, porque ele era treinado para não reagir em público, e mesmo sozinho ele mantinha a disciplina. Só que quando chegou na frase sobre Gabriel, houve uma pausa mínima, e a mão dele apertou o papel com força demais, amassando o lacre. Ele não chorou, ele ficou parado como se esperasse que alguém aparecesse para desmentir. Matilde entrou para anunciar o jantar e viu o papel amassado. Otávio apenas disse, saia, e ela saiu sem perguntar, porque naquele casarão perguntas sempre foram proibidas. Naquela noite, o juiz não comeu. Ficou no escritório até tarde, com as cartas antigas espalhadas, procurando no passado um ponto em que pudesse dizer, eu não tive escolha. E não encontrou, porque a verdade é que ele sempre teve escolha. Ele só escolheu a paranoia. Dias depois, chegaram os pertences enviados da Europa. Uma mala de couro bem usada, alguns livros escolares de Gabriel, uma caixinha com coisas de Clarice e um pacote de papéis com uma etiqueta simples dizendo documentos. Otávio abriu tudo com cuidado excessivo, como quem procura prova até entre meias e fitas, e encontrou o que esperava e o que não queria encontrar. Um desenho de Gabriel, com a figura do pai enorme no centro. Um bilhete infantil com letra torta, dizendo que sentia saudade, uma fita de cabelo de Clarice, um par de luvas gastas e, por fim, um caderno encapado de forma simples, com a caligrafia de Arthur na primeira página. O diário do amigo morto.
Otávio ficou olhando aquele nome como se o papel tivesse chegado vivo, e o coração dele acelerou não por saudade, mas por fome de confirmação. Ali estava finalmente a peça que poderia provar que ele estava certo. Ele sentou, acendeu a lamparina, abriu o diário e começou a ler com um cuidado que lembrava a leitura de um processo, passando os olhos por datas, por comentários de viagem, por observações sobre Petrópolis, sobre o trabalho de Otávio, sobre a amizade antiga. Arthur escrevia de um jeito leve, mas não bobo, e às vezes brincava com o próprio cansaço, às vezes reclamava de febres que iam e voltavam. E Otávio, lendo aquilo, percebeu que o amigo tinha uma vida interna que ele nunca perguntou. O juiz avançou páginas procurando o nome de Clarice. Quando encontrou, o corpo dele se inclinou para frente, como se quisesse arrancar a confissão do papel. Só que o que Arthur escrevia sobre Clarice era simples e, de certo modo, fraterno. Falava que ela era boa companhia, que merecia paz, que parecia presa num homem que confunde zelo com posse. E em um trecho, Arthur escreveu quase como desabafo que tinha pena dela, como se tivesse pena de uma irmã num lugar errado. Otávio leu e releu a palavra irmã com raiva, porque aquilo destruía o roteiro que ele vinha escrevendo havia anos. Ele continuou insistindo, e então encontrou a parte que acabou com qualquer resto de defesa. Arthur confessava um amor secreto, antigo, não por Clarice, mas por uma prima distante que já tinha morrido antes mesmo de Otávio casar. Arthur falava desse amor como uma coisa que nunca virou vida, só memória, e explicava que por isso ele evitava amarras e casamento, porque tinha vergonha de comparar qualquer mulher viva com um sentimento morto. Clarice aparecia ali apenas como alguém por quem ele tinha cuidado, não desejo. Otávio sentiu o estômago afundar, e dessa vez não foi teatro, foi compreensão. A paranoia dele, alimentada por uma lágrima no velório e por um hábito de controlar, tinha criado uma traição que nunca existiu. E o pior veio logo depois, numa anotação curta, feita poucos dias antes da febre derrubá-lo. Arthur dizia que temia que Otávio, com essa cabeça de juiz dentro de casa, acabasse destruindo o que tinha de melhor, porque não sabia confiar. Otávio leu essa frase como quem recebe um golpe tardio, e a lamparina pareceu iluminar menos, não por falta de óleo, mas porque a sala, de repente, ficou grande demais para caber nele. Ele fechou o diário com cuidado, como se o objeto fosse frágil, e ficou sentado sem fazer nada, porque havia uma diferença entre sentir culpa e entender o tamanho dela. E naquele instante, ele entendeu. Clarice foi expulsa por um crime inventado. Gabriel foi afastado do pai por uma suspeita doentia. E o homem que se orgulhava de julgar os outros tinha condenado a própria família sem qualquer prova. Otávio tentou reagir como sempre reagiu, buscando uma saída racional. Levantou, andou pelo escritório, abriu gavetas, procurou cartas antigas como se nelas houvesse alguma linha que salvasse sua versão, alguma palavra ambígua de Clarice que pudesse justificar o que ele fez. Não havia. Clarice sempre tinha sido cuidadosa, e agora essa cautela dela, vista depois da morte, parecia ainda mais dolorosa, porque mostrava que ela passou anos tentando não provocar o mesmo homem que a destruía. Otávio voltou para a cadeira, pegou o desenho do filho, olhou o traço simples do rosto dele e, pela primeira vez em muito tempo, a imagem do menino não trouxe Arthur, trouxe Gabriel. E foi justamente por isso que doeu. O rosto do amigo que ele dizia ver no filho era só a tentativa do próprio cérebro de manter a acusação viva, porque sem acusação ele teria que admitir que tudo foi escolha. E admitir isso é pior do que qualquer punição externa. Na madrugada, Otávio desceu para a sala grande, aquela que já tinha recebido visitas e aplausos de gente importante, e ficou olhando as cadeiras vazias como se esperasse que alguém voltasse. Não voltou. Ele percebeu que sua punição não seria cadeia, nem manchete, nem escândalo. Seria viver no casarão que ele mesmo transformou em tribunal, com as provas do próprio erro espalhadas em malas e papéis. E ninguém para absolver, porque a absolvição não vem de fora quando o crime é contra o que você ama.
Ele subiu de novo, guardou o diário de Arthur no fundo da gaveta mais profunda, não para esconder do mundo, mas para tentar esconder de si mesmo, e fracassou, porque certas palavras ficam na cabeça como sentença repetida. E naquele ponto, com a verdade finalmente clara, Otávio não tinha mais o que acusar, só tinha o silêncio que ele construiu. Otávio acordou no dia seguinte com a mesma rotina de sempre, mas sem o mesmo chão, porque rotina funciona quando a pessoa acredita que ainda tem propósito. Ele vestiu o paletó, ajustou a gravata, abriu a janela do corredor e viu o jardim coberto pela neblina. Só que dessa vez não era o clima que isolava o casarão, era a culpa. Matilde trouxe o café e percebeu que o patrão estava diferente. Não mais irritado, nem mais frio por estratégia, apenas esvaziado. E esse vazio é o que assusta numa casa grande. Parece que falta ar, mas não falta. Falta sentido. Otávio não perguntou por nada, não deu ordens novas, só ficou sentado com o diário de Arthur fechado sobre a mesa, como se o objeto fosse uma sentença que ele não tinha coragem de cumprir. Ele tentou trabalhar, tentou ler documentos, tentou assinar papéis, mas a cabeça voltava sempre ao mesmo ponto. A lágrima de Clarice no velório, o olhar de Gabriel pedindo aprovação, a frase que ele disse com convicção de carrasco doméstico, e agora o contraste com a verdade escrita pelo amigo morto. Não era só que ele estava errado, era que ele tinha escolhido estar errado porque precisava disso para não se sentir vulnerável. Otávio gostava de mandar no mundo porque o mundo, quando escapa, dá medo. E ele confundiu medo com prudência, prudência com controle, controle com amor. Clarice não era inocente apesar dele. Clarice era inocente, ponto, e ele não suportou. Gabriel não era prova de traição, era prova de vida, e ele transformou vida em humilhação por causa de um fantasma que ele mesmo inventou. As lembranças começaram a voltar com detalhes que antes ele não valorizava. O jeito de Arthur aliviar a tensão sem humilhar ninguém, a forma como Clarice evitava certas palavras para não disparar crises, o esforço dela para manter a casa inteira de pé, quando o dono da casa era o primeiro a derrubar. E quanto mais Otávio lembrava, mais ele entendia o que perdeu. Não perdeu só esposa e filho, perdeu a chance de ter sido amado de um jeito simples, porque ele preferiu ser temido. Naquela tarde, ele mandou Matilde fechar todos os quartos que estavam vazios e devolveu chaves para gavetas como se estivesse encerrando um inventário, e isso foi simbólico sem ele notar. Durante anos, ele fechou portas para controlar a esposa. Agora fechava portas porque não aguentava ver o que faltava. O quarto de Gabriel, com brinquedos que ficaram como se estivessem esperando um retorno que não viria, virou o lugar que ele evitava com mais força. Ele entrou uma única vez, pegou o cavalo de madeira que o menino queria levar, passou o dedo pela tinta gasta e viu ali a prova do que sempre existiu. Gabriel tinha sido só criança, nunca foi ameaça. Otávio sentiu vontade de chorar, mas não conseguiu. Homens como ele passam a vida treinando o rosto para não dar sinais, e quando precisam finalmente mostrar humanidade, a humanidade já vem travada. Dias depois, ele tentou escrever uma carta para alguém na Europa, tentando corrigir o passado por escrito, e parou no primeiro parágrafo, porque não havia mais destinatário. Tudo o que ele poderia dizer chegaria tarde, e o tarde não serve para ressuscitar ninguém, serve apenas para fazer o vivo continuar pagando. A cidade lá fora continuava a tratá-lo com respeito, porque a cidade não via dentro do casarão e não tinha interesse em ver. Otávio era juiz, Otávio era sério, Otávio era homem de honra, e a honra dele parecia intacta para quem só conhecia o nome. E isso, que antes seria consolo, agora virou castigo, porque ele percebeu que o mundo não o puniria, e a ausência de punição pública fazia a culpa ficar ainda mais pessoal, ainda mais sem saída. Ele se deu conta de que seu tribunal real estava dentro de casa, e que o promotor e o réu eram a mesma pessoa. Com o passar dos meses, Otávio foi ficando velho de um jeito diferente. Não era só idade, era endurecimento. Ele andava menos, falava menos, comia como obrigação e às vezes passava horas diante do retrato de Arthur, não por saudade, mas por vergonha de ter manchado a amizade com uma invenção. Numa noite, ele tentou queimar o diário do amigo,
talvez acreditando que se destruísse o papel, destruiria a revelação. Mas parou com o fósforo na mão e desistiu, porque entendeu que o problema não era o diário existir, era ele existir com o que tinha feito. Guardou o caderno outra vez e percebeu que a punição mais cruel é essa. Quando a verdade chega, ela não te mata, ela te obriga a viver sabendo. No fim, o casarão virou aquilo que Otávio mereceu. Um lugar grande demais para um homem só, cheio de cômodos que pareciam acusar, de cadeiras que não tinham mais conversa, de corredores que devolviam o eco das decisões antigas. E se há um monstro nessa história, ele não veio da neblina, veio da cabeça de um homem que tinha tudo e ainda assim preferiu desconfiar. Clarice jurou inocência até o fim, e isso não salvou a vida dela. Gabriel tentou amar o pai até o fim, e isso não salvou o futuro dele. O que matou os dois não foi febre, não foi guerra, não foi destino, foi a paranoia de quem confundiu posse com amor. E agora eu quero te ouvir, principalmente vocês, meninas, que já viram essa história se repetir de outras formas. Se você estivesse no lugar de Clarice, em que momento você teria entendido que não era amor, era controle? E no lugar de Otávio, você acha que existe volta depois que a desconfiança vira hábito? Me conta nos comentários o que você faria e qual parte dessa história mais te deu raiva ou mais te deu tristeza, porque eu leio tudo e muita gente se reconhece no que vocês escrevem. Se essa história te prendeu, deixa o like, se inscreve no canal para não perder a próxima e ativa o sininho, porque no Dossiê do Tempo sempre tem outro caso esperando na neblina e às vezes o pior segredo não está numa estrada escura, está dentro de casa. Até o próximo enigma do Dossiê do Tempo.